Olá, bom dia. Está no ar o Tarobá Cidade. Na relação pais e filhos, será que o excesso de atenção é prejudicial? Como a alimentação pode ajudar a encarar a menopausa de forma mais tranquila? A gente vai falar também sobre constelação familiar sistêmica e seus inúmeros benefícios. Pode parar tudo o que você está fazendo, porque o Tarobá Cidade começa agora. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina sobre o coronavírus, nós já temos 297 casos confirmados da doença. 132 pessoas já foram curadas. 85 aguardam resultados de exames. 1.757 casos foram descartados e 20 pessoas morreram. Aí, no vídeo, você acompanha um panorama de Londrina, Paraná, Brasil e também do mundo. Conflitos, medos, questões profissionais, relacionamento conjugal, padrões de comportamento, questões jurídicas e até econômicas. Hoje, o Tarobá Cidade vai falar sobre uma prática terapêutica, a constelação familiar. Para falar sobre isso, a gente recebe ao vivo aqui em nossos estúdios a Caroline Menezes, que é psicanalista, consteladora e doutora em ciências da reabilitação, Claudete Stabile, que é fisioterapeuta com formação em constelações sistêmicas familiares e também é mestre em análise do comportamento. E a gente recebe também a Silmara Almeida, que é paciente e estudante de constelação. Você pode já enviar sua pergunta pra gente pelo 3315 1313. Gente, bom dia, é um prazer recebê-las aqui nesse friozinho gostoso. Carol, afinal de contas, o que é a constelação familiar sistêmica? Bom dia. Bom dia. A constelação familiar é uma técnica, uma ferramenta terapêutica de acesso ao inconsciente, mas de uma forma mais visível, mais palpável. Quando você tem alguma situação que você não consegue resolver, alguns emaranhados, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldades financeiras recorrentes, recebe algum dinheiro e esse dinheiro se esvaia, quebra um carro, alguém precisa fazer um tratamento de saúde e nunca tem aquele dinheiro, por exemplo. Então, a constelação vai olhar esses emaranhados. O que será que está por trás desse sempre acontece igual? Às vezes na família, situações às vezes de saúde, sempre está doente, ou pessoas da mesma família com doenças recorrentes. Então, são situações que se repetem, principalmente quando a gente fala, parece que é uma coisa hereditária, a família sempre tem aquela mesma situação, como essa questão financeira ou questões que eu citei aí de saúde. Então, situações que são recorrentes, que de repente quem vai numa igreja vai fazer uma oração de árvore genealógica. Mas a constelação, ela é muito confundida com religiosidade e com espiritualismo. Então, é bem importante pontuar que ela não se refere a espiritualismo nem a religião. É uma técnica terapêutica de acesso ao inconsciente que vai olhar também para essas questões hereditárias de árvore genealógica, de influência da árvore genealógica e da hereditariedade na nossa vida, mas de uma forma científica, né? Ela tem uma base ampla. Ela é uma ciência. Ela é uma ciência. Ela é uma técnica, na verdade, que se baseia em diversas outras ferramentas, como a psicanálise, como a psicologia analítica de Jung, os campos mórficos e morfogenéticos de Sheldrick, análise transacional e tantas outras, né? A física quântica. Então, é uma ferramenta que tem uma base científica muito sólida. Claudete, obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-la. Eu ia realmente perguntar isso. Quando a gente fala de constelação familiar, a gente pode comparar ela com o quê? Para quem, de repente, o máximo que conhece é uma terapia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigada, Sara, por abrir esse espaço para a gente falar dessa técnica que eu acho maravilhosa. E eu, como profissional da área de saúde, eu entendo a saúde como algo muito além da ausência de doenças, né? Inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, a saúde é definida como algo que abrange muito mais, né? É um bem-estar social, um bem-estar profissional, um bem-estar com as relações. E a gente pensa sempre no emocional e no relacional como algo menor quando a gente olha para a saúde. E não é, né? A gente tem várias pesquisas aí que vão seguindo pessoas, né, às vezes por 3 gerações, e entendendo de onde vem a longevidade, de onde vem a felicidade. E
isso está diretamente relacionado com as relações mais próximas. Então, eu, como profissional da saúde, eu trago todas as minhas vivências e eu sempre olhei para o doente buscando algo mais, buscando algo que estava por trás daquela patologia. E, normalmente, existia algo nas questões relacionais, nas questões familiares, nas questões hereditárias. E a constelação me trouxe essa ferramenta para que eu possa ir além com os meus pacientes, ir além como pessoa. Então, a constelação ela pode ser utilizada não só naquele momento onde a gente executa a técnica, onde a gente aplica essa técnica com o paciente. Eu olho hoje meu paciente de forma sistêmica. Eu olho ele, não só aquela pessoa que está ali. Eu olho ele dentro de um contexto maior. Isso ela pode ser utilizada por qualquer pessoa na sua vida pessoal. Ela pode ser usada pelos professores. Professores têm usado isso no dia a dia em sala de aula para resolver os conflitos entre os alunos. Os médicos têm usado, os advogados, existem juízes usando no judiciário para solução de conflitos intermináveis, e hoje a constelação tem dado uma ferramenta para que esses conflitos sejam solucionados. Então, eu acho que a constelação é algo muito maior do que a técnica, do que se submeter a uma sessão de constelação. Ela vai além. Nossa, gente, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta aqui, você pode enviar para mim pelo 3315-1313, ou então pode fazer a sua pergunta via Facebook, tá bom? A gente está ao vivo para o Brasil, para o mundo todo. Faça a sua pergunta para cá. A Silmara Almeida, ela é paciente e estudante de constelação. Primeiro que eu quero saber o seguinte de você, Silmara. Por que você resolveu fazer essa constelação? Para que foi? Em que hábito, que questão da sua vida que você colocou? Bom dia. Bom dia. É mais para minha vida mesmo. A constelação trouxe vida para minha vida. Então, assim, hoje eu enxergo a minha vida ampla, assim, querendo muito mais. Você enxerga a sua vida diferente depois da constelação? Sim. E sabendo, eu tô aprendendo a lidar com as situações com mais facilidade, aceitar, né, assim, tudo como é. Então, assim, eu tô amando. E você gostou tanto que você resolveu estudar sobre constelação? Estudar a constelação. É? Tô apaixonada. Faz quanto tempo que você fez a sua primeira sessão de constelação? Uns 8 meses. 8 meses. Sim. E você achou que de 8 meses para cá, a sua forma de encarar o mundo, de ver as coisas, mudou? Mudou muito. E, assim, às vezes eu paro, assim, às vezes eu tô fazendo nada, eu olho assim pro nada, grata pela vida, agradeço por tudo que tenho. Assim, uma coisa... eu chego e agradeço. Então, assim, muito agradecida mesmo pela vida, por tudo que eu tenho. Carol, a mudança, ela é interna. Mas ela é uma mudança psíquica, emocional? Como que você pode avaliar isso? Tem duas situações. Tá. Então, uma que a constelação é uma técnica ativa, Tá. né? Como assim? Então, apesar de ser um constelador que faz a facilitação ali da situação, mas é a pessoa que está ali constelando do seu tema que vai ter uma atitude interna para que aquilo aconteça. Por exemplo, né? Então, posso usar um exemplo Claro. aqui? Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho aqui esses bonequinhos, essa região aqui. Não Tá. sei se consegue filmar essa parte. O Michael vai conseguir colocar. Então, nós temos aqui uma ordem acontecendo aqui. Depois a Claudete vai falar um pouquinho mais sobre essas leis, sobre Tá. essas ordens. Então, vamos pensar numa hierarquia. Nós temos aqui os avós, Ok. o casal, né? Então, o pai e a mãe do marido, o pai e a mãe da esposa. Ok. E as crianças aqui. Mas vamos imaginar uma situação aqui em que não haja essa ordem acontecendo aqui. Eu tenho, de repente, esse pai agindo aqui desordenadamente, essa criança aqui, ou um adulto, né, está totalmente excluído da situação. Esse que seria o primogênito está agindo como se fosse o caçula, por exemplo, tá? Uhum. E não olha para a família, olha para lá. Vamos pensar nessa situação aqui. Então, tá totalmente desordenado aqui, Ok. né? Ou, às vezes, até situações em que os pais desse casal está também agindo como se fosse filho do casal,
porque as pessoas acham que os idosos eles não têm mais tanto valor e acabam colocando eles como de forma infantilizada, né? Mesmo que seja em uma situação de doença que precise de cuidados, a gente tem que entender que ele é o grande e ele tem que estar posicionado aqui, tem que ter esse respeito. Então, quando isso aqui está acontecendo, eu preciso ter na constelação um movimento ativo. Então, o constelador vai mostrar que isso aqui está acontecendo através do campo, mas eu preciso entender onde é o meu lugar e então voltar para o meu lugar e então aceitar que o meu pai que estava se submetendo a mim como um filho, que ele é o grande e eu sou o pequeno. E quando eu aceito, como a Silmara colocou, né, essa aceitação da vida como ela é, dizer sim a tudo como é, mesmo que esse seja muito ruim, porque esse aceitar abre espaço para eu receber outras coisas da minha vida, então eu consigo de uma forma ativa mudar o meu posicionamento diante da vida. Então a constelação, ela não só resolve emaranhados por uma situação que daí seria o outro lado que eu vou citar, por uma situação de ressonância, né? Essa base da física quântica é o quê? Se eu provoco um movimento aqui, um som, eu estou falando com você, o meu som está tocando todos os objetos aqui desse ambiente. Então, você está sendo tocada pela minha onda sonora, as meninas estão sendo tocadas, a Claudete, Silmara, os câmeras, os objetos estão sendo tocados. Então, existe uma influência da minha ação diretamente em tudo aquilo que acontece no meu ambiente. Então, a partir do momento em que eu me posiciono de uma forma diferente diante da vida, diante da minha família, tudo aquilo que está em volta se reordena, vai se realinhando. Por isso que é a constelação familiar. É a constelação familiar porque ela tem uma base na terapia familiar sistêmica também. Por quê? Porque se entende que se eu conseguir tomar o meu pai e minha mãe, a gente pode falar o que é esse tomar pai e mãe, se eu conseguir trazer para a minha vida tudo que veio através da minha linhagem materna e paterna, eu consigo me posicionar diante de todo o resto de uma forma aberta e grata. Então, se eu não tenho um bom relacionamento com meu pai, dificilmente eu vou ter um bom relacionamento com a minha chefia. Então, geralmente, pessoas que têm problemas com a chefia direta têm problemas familiares. Tanto que a constelação também tem um pé na parte relacional dos funcionários, como chama mesmo, Claudete? A constelação... Não, a constelação empresarial. E antes se fazia diferente, né, Claudete? Era separado, que é a constelação familiar e a constelação empresarial. Mas o próprio Bert, que é o criador, ele chegou à conclusão que, na verdade, é tudo a mesma coisa. Se eu tenho uma boa base, se eu conseguir tomar meu pai e minha mãe lá na minha família, se eu mantenho essa hierarquia que a Claudete falou, se eu consigo respeitar a hierarquia dentro da minha família, eu vou também respeitar essa hierarquia dentro da minha empresa. Entende? Então, é por isso que ela é tão útil nos meios variados. Gente, e aí, familiar sistêmico. Ou seja, a base toda é família. Tô com problema de dinheiro. Família. Tô com problema de relacionamento. Família. Tô com problema no trabalho. Família. Gente, tá chovendo de mensagens no WhatsApp. Vou deixar para o segundo bloco. Pode ser? Aí a gente responde. A gente tinha que fazer uns 5 programas seguidos, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta terminando, falar sobre isso e continuar respondendo as perguntas que você está mandando para a gente sobre constelação familiar sistêmica. Vai mandando 3315 1313, eu volto já já.